Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Agradecemos a Deus por mais um dia, por estarmos reunidos em sua casa, juntamente com a espiritualidade amiga, ao nosso mentor espiritual Germano, nosso querido Padre Germano, sob a égide de Jesus, ao olhar materno de Maria e toda a entidade benfeitora e aos nossos irmãos espirituais que nos acompanham. Para a gente ambientar o nosso clima de oração, começamos com a nossa música do nosso Padre Germano, com o nosso querido irmão Ricardo. Por favor, Ricardo. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Começamos então com uma página de abertura inspiradora para o nosso momento de reflexão. É do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 11 que nos diz: o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, no 2 Tessalonicenses 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias?
A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Bem, ótima reflexão, né? Hoje a gente vê são tantas as mazelas, né, nas notícias, no dia a dia, que a gente fica triste. Ah, Jesus, volta logo, né? Mas Jesus está presente conosco há muito tempo, está sempre do nosso lado. Então a gente não pode desanimar com tantas notícias que a gente vê de briga familiar, de violência doméstica, né? De tantos crimes aí que a gente vê em todos os setores da organização civil. Então a gente precisa ter a consciência que a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa ter a nossa consciência tranquila, primeiramente com a gente, e que deixar que Jesus espera por nós pacientemente. Então, por mais que a gente tenha notícias desagradáveis, a gente não pode perder a esperança, né? Se a gente luta, está ali atrás de uma oportunidade de trabalho que ainda não aparece, persevera. Se a gente está tentando um relacionamento sadio com os pais, com os irmãos, com o esposo, com a esposa, persevera. Logicamente pensando no amor próprio, né? Primeiramente amar a nós mesmos, depois a gente poder amar ao próximo, né? Então a gente se prender muito e lembrar muito da figura de Jesus, que tem muita paciência e espera por nós, né? Quantos séculos e séculos nós estamos no aprendizado e mais um dia nós estamos aqui aprendendo para que a gente possa melhorar e cada vez mais lembrar do exemplo de Jesus e de seus ensinamentos. E para isso a gente tem a nossa amada doutrina espírita, que com a ajuda dos nossos irmãos benfeitores estão ali nos orientando e reforçando, e a gente tem a obrigação de aprender um pouquinho a cada dia, porque um dia a gente chega lá e Cristo nos espera de braços abertos e sorridente e está sempre do nosso lado. Amém. Façamos agora a nossa prece de abertura. Que Deus, nosso Pai, sejamos gratos, ó Pai, por estarmos mais um dia reunidos em seu nome, em nome de Jesus, juntamente com toda a espiritualidade da casa, ao Padre Germano, aos nossos irmãos benfeitores. Acolhe, ó Pai, a cada pedido de cada um desses irmãos, no íntimo do seu coração, no íntimo da sua necessidade, de estarmos aqui reunidos, Senhor, propagando a sua fé, alimentando, fortificando a nossa esperança em Ti, meu Pai. Juntamente, Senhor, com os nossos irmãos benfeitores, que nos fortalecem a fé, a coragem, diante de tantas obras, de tantas belezas e narrativas que são suas, meu Pai, transmitidas através dos tempos e reforçados a cada dia. Que não percamos a nossa fé, que não percamos a nossa esperança no bem e que possamos praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E com a Tua permissão, ó Pai, pedimos para mais um dia começarmos o trabalho e o estudo dessa noite. Assim seja, graças a Deus. E a nossa irmã Edna seja intuída pela espiritualidade a fazer o estudo dessa noite. Bem-vinda, Edna. Você com certeza foi, né? Porque você já falou parte do que nós vamos conversar, ele já falou, como só sempre. Só repetir. A Rosa, como sempre. A Rosa falou, vocês dois, eu vou deixar ele fazer a abertura, né? A direção, porque vocês dois têm uma afinidade muito grande. E é verdade, eu e o Cris, desde o primeiro momento que nos conhecemos, é essa afinidade. Um pensa, o outro fala, um olha, o outro já sabe o que se passa. É coisa de irmão mesmo. E fala que me apresentou o Espiritismo, né? Pois é, e foi eu que apresentei. Graças a Deus. Graças a Deus. Era a minha missão. E nesse momento ele falou boa parte que nós vamos falar aqui. Então, assim, você já antecipou o caminhar aqui do nosso encontro de hoje. Bom, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Edna. Faço parte no momento, de 2 casas espíritas, mas sempre foi, né? O meu núcleo Espírita Amor e Caridade Jesus de Nazaré, que é do meu coração, foi onde eu iniciei essa jornada, fica em Pilar Duque de Caxias, e agora recentemente retornei para ele, então presencialmente eu estou lá, estudando, trabalhando e servindo. E também no nosso núcleo espírita Irmã Sheila, em Angra dos Reis, que foi um período que eu estive morando lá, mas ainda estou ligada à casa, e também estudando com o grupo da casa, só que online. Todos os cursos online eu estou junto com eles. E agora com vocês, sempre que tem oportunidade, estou aqui com vocês. Bom, nosso tema de hoje, passando as apresentações, nessa nossa intimidade aqui, esse vínculo maravilhoso, a gente vai aprender hoje um pouquinho, só um pouquinho, sobre essas palavras tão importantes que Jesus nos deixou: vigiai e orai.
Mateus nos trouxe essa passagem na Bíblia, né? Capítulo 26, versículo 41. Mas a gente vai trazer um outro verbo à frente de vigiar e orar, que é olhai, olhar. É o verbo olhar. Então, normalmente a gente fala só do vigiar e orar. Mas vamos vigiar e orar pelo quê? Sobre o quê? Será que nós estamos tendo a percepção, aquele olhar, que vai nos mostrar o que é que nós temos, para quê, qual o fundamento, o que nós temos que vigiar? Então, se nós não tivermos esse olhar, a gente não vai saber o que vigiar. E não vai saber por que vamos orar. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos aprender a vencer essas tentações do nosso dia a dia, boa parte ele falou. Vamos identificar onde nascem essas tentações, nos nossos comportamentos, nos nossos vícios, as nossas atitudes, as nossas imperfeições morais. E vamos, finalmente, aprender qual o objetivo dessa oração. A gente, pelo menos, vai tentar aqui abrir esse leque, fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla em relação a tudo isso. Sempre trazendo a Bíblia como princípio básico do nosso aprendizado. A escola, né, aquela oração dominical que todos nós já conhecemos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela para frente. E vamos trazer também algumas passagens de Emmanuel para a gente aqui no estudo de hoje. É para o lado, né? Bom, então vamos lá. Vocês vão perceber que a gente vai massificar um pouquinho aí, o olhar e orar e vigiar, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Então, eu vou olhar para o computador, que para mim é mais fácil do que eu ficar assim, que é pelo computador e eu estou ao mesmo tempo vendo vocês, tá? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Palavras de Jesus em Marcos capítulo 13, versículo 33. E alguém sabe me dizer que tempo é esse? Quando chegará o tempo? Que tempo é esse? Alguém sabe dizer? Não? Ninguém vai arriscar nada? Exatamente, é por aí. Então, assim, a própria segunda mensagem aqui, ela já nos mostra, é no meio que faz a luzinha? Aqui já nos mostra o que é, ela já é a resposta, né? De Marcos 33, ele diz aqui em Mateus, a Bíblia nos responde em Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque quando a gente cai em tentação, o que nós temos que fazer? Nos corrigir, não é verdade? Se nós quisermos seguir os princípios das leis divinas. Então é um momento em que a gente vai prestar conta. E a gente vai prestar conta como? Tentando nos mostrar um pouquinho melhores, né? Eu errei. É possível errar? Nós aprendemos errando. A criança, quando você coloca ela de pé para ela caminhar, ela cai, ela levanta, ela aprende que ela tem que andar mais devagar. Ela vai ter que ter mais equilíbrio. E assim a gente vai aprendendo, nós somos crianças. Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, nós somos crianças. E a gente está sempre errando para aprender. Mas é aquele propósito, a gente precisa corrigir nossas atitudes. Então, a hora é essa hora da gente de cair em tentação e que a gente precisa se corrigir em relação a essa falha. E o mal, como o Cris falou, ele nos rodeia o tempo todo, ele está aqui, está presente. A gente está deparando com isso o tempo todo, mas a gente não pode se deixar levar por ele. Nós precisamos, quando ver o mal, a gente precisa entrar em oração. Muitas das vezes a vontade que dá é de ir lá e fazer acontecer, né? De apedrejar. Exatamente. Mas olha o que Jesus nos ensinou. Que a gente não deve jogar a primeira pedra. Por quê? Porque alguém pode jogar na gente, nós somos pecadores. Então o que nós temos que fazer? Orar. É olhar aquilo que está acontecendo com um olhar de compaixão, de misericórdia, é se colocar no lugar daquele outro. Hoje nós estamos na melhor encarnação, como nós falamos no último encontro da gente. Estamos hoje mostrando o melhor que somos. Porque nós já passamos por situações muito piores, nós evoluímos. O que nós somos hoje, o que nós refletimos hoje é o melhor de nós. E vejam como somos falhos. Aquele irmão que ainda está padecendo, que ainda está cometendo aquelas falhas, aqueles erros, ele está em condições que nós já estivemos, provavelmente. E não está muito longe, não.
Provavelmente até nessa encarnação mesmo a gente já foi capaz de fazer certas coisas que temos vergonha hoje. Não é? Então, assim, eu tenho uma frase de Anete Guimarães que ela costuma, eu gosto muito do que ela fala, que ela costuma dizer assim: o mal é a consequência de não seguir as leis divinas. E é verdade. Porque se nós seguíssemos as leis divinas, não haveria o mal. Só haveria o bem, que nós devemos praticar o tempo todo, integralmente. Olhar. Aqui nós tiramos o significado no dicionário de cada um desses verbos. Olhar significa examinar, ponderar, refletir. Vigiar significa estar em alerta, observar atentamente. Orar significa pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar. Se nós não tivermos humildade, como é que nós vamos suplicar, rogar e implorar alguma coisa? Uma pessoa orgulhosa consegue fazer isso aqui? Tem pessoas que nem reconhecem um ser superior. Diz que é o universo. É claro, o Criador, Deus é o Criador de tudo, inclusive do universo. Mas a pessoa, às vezes, não tem humildade de reconhecer que existe um ser maior. Que a força do universo é a representação divina. Então, não tendo humildade, não consegue fazer isso aqui. Tentação, ó, que é a palavrinha lá que a gente está repetindo, significa desejo intenso ou desejo violento. E é verdade. É algo sempre em demasia, em excesso. A gente vai ver à frente. Tudo que acontece ao nosso redor, se a gente tiver um olhar crítico, você só vai ver as coisas ruins, mas tem muita coisa boa. A gente só precisa estar atento a ver as coisas boas e aceitar, aproveitar esses momentos bons. Como saber se cairemos em tentação? É simples, olhando, ponderando, refletindo sobre nossas imperfeições. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Palavras de Jesus. Não foi ele que nos disse? Conhece-te a ti mesmo? Então, de uma forma, com uma linguagem muito doce, Jesus nos trouxe esse bálsamo que tira essas nossas dúvidas quando ele nos orienta para essa autoanálise. Conhece-te a ti mesmo. Ele faz com que a gente olhe para a nossa mazela e não para a do outro. A gente vai ver aqui na frente a interpretação como é dúbia. Aí quem quer interpretar de uma forma maléfica vai interpretar com olhar o outro, olhar a vida do outro, fazer fofoca da vida do outro e não a si mesmo, aquilo que você está fazendo de errado. Aqui, Emmanuel, no Vinha de Luz, na mensagem 87, ele nos diz: fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Está tudo dentro de nós mesmos. Santo Agostinho, ele nos ensinou uma reflexão muito bonita, que eu sempre trago isso nas mensagens da gente. No final do dia, a gente parar e refletir sobre o nosso dia, como foi. E naquela reflexão que a gente faz, a gente percebe onde nós erramos. Se a gente conseguir perceber, vocês vão vendo que no dia seguinte você vai estar vigilante para não cometer aquele erro de novo. Quando a gente faz esse levantamento, né, a gente começa a ter equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas ações. Eu estou vivendo um momento em que eu estou tendo essa oportunidade todo dia, à noite, antes de fazer a minha prece para dormir, eu fico, onde eu errei hoje? Eu sei que eu errei, porque aquilo está lá dentro da gente. Aquilo fala mais forte do que a gente. É a nossa consciência gritando, falando, presta atenção. É o nosso benfeitor que está aqui do nosso lado. Minha irmã, acorda, desperta, você está errando. Eu erro muito, sabe onde? No trânsito. No trânsito. Você também? Quem mais erra no trânsito, gente? Estamos juntos. Meu Deus, eu estava morando numa cidade que o povo anda tudo devagar, mas eu também estava devagar, estava aposentada, eu não tinha mais nada, não tinha preocupação, não tinha horário para cumprir.
Mas a gente sai pela rua, o sinal abre, as pessoas estão paradas, aí você fica bibi, atrás e não sai da frente. E quando você sai, tu sai puxando o carro com tudo, daqui a pouco o outro para e você fica, meu Deus, eu não vou chegar nunca no trabalho, tem horário. E essa é a rotina, e isso vai dando uma aflição. Aí hoje eu falei comigo dentro do carro, para, Edna, olha o mal que você está causando para você mesmo, a carne treme, dá nervoso. A ansiedade, ela cresce dentro da gente de uma forma... Eu estou jogando um monte de adrenalina, aquele hormônio que está fazendo mal para o meu corpo. A culpa é de quem? É minha. Porque ainda não aprendi a ter paciência no trânsito. Aí outro dia eu pensei, se eu tivesse um trator, eu passava por cima. Eu não posso ter carro grande, muito grande, nem ser muito forte, senão eu passo. Não posso, você tem que ter um carro mais simples, é isso aí, vai assim, que assim você... É limite, é a forma que tem de limitar. Tira a minha graça, o trânsito. E eu já percebi, graças a Deus, que por muito tempo eu nem tinha percebido. A espiritualidade me deu esse primeiro sinal. De que do jeito que eu estava dirigindo, eu poderia causar um acidente, que eu ia me arrepender porque eu ia ferir alguém e eu não ia suportar o que eu fiz. Então, se tiver de chegar atrasada, minha irmã, chegue. Você vai trabalhar e vai servir ao teu próximo da maneira como você precisa. Mas não faça mais isso no trânsito. Ninguém contou para... Olha, eu cheguei com a boca fechada e o irmão benfeitor mandou um médium me chamar e eu cheguei lá dentro. Pois não, meu irmão, você agiu de forma errada. Com um dedinho assim, ainda para mim zangou comigo. Você agiu de forma errada, você não podia ter feito isso. Você quase causou um acidente e você ia prejudicar uma família inteira. Eu botei 140 na Washington Luiz para chegar lá em Pilar, Duque de Caxias, no horário para não atrasar no meu compromisso na casa espírita. Mas é o que a gente faz, vivendo nessa correria da nossa vida. É um exemplo, eu não sou perfeita não, gente, né? Porque eu estou aqui na frente conversando com vocês que eu vou demonstrar a perfeição, porque eu não sou, nenhum de nós somos. Por isso estamos aqui nessa condição. E quando a gente percebe, a gente avalia, eu só estou contando um testemunho de que eu tenho refletido muito sobre isso. Ter voltado para o Rio está me colocando em prova o tempo todo. E eu estou melhorando. Bastante eu estou melhorando. Eu reconheço que eu estou melhorando. Então, a gente precisa transformar essas coisas ruins da gente em coisas boas. E aquelas coisas boas, nobres, salutar, a gente precisa fazer com que cresçam, como o perdão, como a aceitação, a paciência, a compreensão e tantas outras coisas boas. E aqui, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Porque depois que você entra naquela sintonia, naquela vibração, você vai fazendo besteira pela frente. Você perde a razão. E aí, o que se aproxima da gente? Aqueles irmãozinhos que se comprazem com a sua desgraça, com o seu o caminho errado que a gente está começando a trilhar. Então, é essa vigilância que a gente precisa fazer o tempo todo. Essa carinha aqui, não foi à toa, não. Que a gente, muitas das vezes, mostra a bonitinha que a gente tem para os outros e esconde aquela que nem a gente quer ver, muito menos mostrar para o próximo. Então, aqui, nesse exemplo aqui, olha ele. Vocês acham que essa pessoa aqui está sofrendo algum tipo de tentação, apesar de tanta coisa aqui que pode nos influenciar para uma tentação? Porque tem pessoas inescrupulosas que são capazes de qualquer coisa para ter dinheiro. No ambiente de trabalho, passa por cima do outro, aceita chantagem, corrupção e coisas parecidas, que não precisa nem citar. Gula, vício, aqui o cigarro representando, carro, né, o status, mostrar ser às vezes o que não é. Enfim, aqui a sedução, né, a mulher, o homem, é pura sedução, aquela atração, né? Então, a tentação ela só pode representar perigo em quem encontre pontos de contato. Se você não tem afinidade, como aqui nós dois temos, não adianta, tudo que ele fizer para mim vai ser indiferente. Mas como eu tenho afinidade com ele, o que ele faz, se está bem, parabéns. Se não tiver, eu vou chegar e vou conversar com ele. Assim como ele vai fazer comigo, como já fez, né, meu irmão? Várias vezes. Várias vezes. É isso aí. A gente vai saindo dali e a gente se corrige. Cris, eu vou saindo dali. Edna, minha irmã. Isso, me ajuda. E é assim que nós temos que ser uns com os outros, porque o amigo de verdade, o irmão de verdade ajuda. E nós temos que ser humildes em saber ouvir e aceitar aquilo que o nosso irmão, aquela pessoa que nos ama, está nos falando. Nós nascemos
estamos aqui, como falamos antes, mas a gente tem um histórico pretérito das nossas vidas passadas. E esse histórico que nós temos da nossa vida passada tem muitas pendências, muitos erros, também tem os acertos, mas a gente tem muito reajuste, muita coisa para corrigir. E Deus, ele é tão perfeito, ele é tão bom, que ele nos deixa reencarnar, como o nosso irmão falou, com o nosso grupo familiar, entre meio de pessoas que nos trazem todas as oportunidades de botarmos à prova tudo isso que nós falamos até agora. Os desentendimentos, são pessoas que às vezes dentro é pai, é mãe, é irmão, é filho, que é incompatibilidade o tempo todo. Qual a oportunidade que nós estamos tendo com isso, que Deus nos deu, com essa oportunidade de estarmos juntos? Não é de nos reajustarmos? Não é de corrigir nossas pendências do passado, nossos débitos passados? Então vamos aproveitar essas oportunidades. Vamos olhar com mais amor, com mais compaixão. Vamos ter esse olhar mais amplo, abrir a nossa mente para poder a gente enxergar as coisas que Deus quer nos mostrar, para facilitar a nossa vida. Então essas discórdias, essas lutas, tudo isso pode ser modificada se nós não dermos ouvido para ela. Enquanto está lá falando, brigando, implicando, Senhor, ele não sabe o que faz, não deixa nem ouvir, não deixa entrar no meu coração. Mais um exemplo, eu gosto de dar exemplo, porque eu acho que na prática, né, tudo é muito mais fácil de ser compreendida. Eu voltei a trabalhar, como a maioria sabe, por isso que eu estou aqui no Rio. Estava aposentada por invalidez e vamos embora, Edna, vamos trabalhar. Vamos embora, né? Deu alta, estou aqui trabalhando. E eu encontrei no ambiente de trabalho pessoas que só de olhar têm incompatibilidades. Até porque os meus princípios são totalmente diferentes. E a implicância estava mútua o tempo todo. E se tivesse a oportunidade de me queimar, de falar alguma coisa para me prejudicar, estava acontecendo. Eu comecei a orar e a pedir, Senhor, que não me veja como inimigo, eu não estou fazendo nada para prejudicar a pessoa, apesar de ter um monte de motivo assim, para tomar uma atitude até como gestora. Eu, Senhor, tira do meu coração esse sentimento. A pessoa chegava perto de mim, aí no dia seguinte, eu pedi, no dia seguinte, botaram ela para trabalhar na minha mesa, compartilhar a mesa comigo. Eu falei, Senhor, tira do meu coração. Eu juro por Deus, fiquei assim, tira do meu coração essa sensação, que eu consigo ouvir a voz dela e não me incomodar. Isso não é para ser dessa maneira. Sou eu que tenho que ter sabedoria para lidar com esse momento. E eu consegui, e a pessoa agora está se prontificando a me ajudar. Então, assim, como é que a oração fortalece a gente? Como é que a oração muda e transforma? Se eu tivesse ido na mesma sintonia, o que ia acontecer? Ou ela ia fazer uma denúncia e dizer que aconteceu isso, aquilo, outro que não aconteceu, porque eu jamais iria alterar a minha voz ou fazer qualquer coisa. Ou eu ia ter que chegar e dar uma advertência, tomar uma postura como gestora. Graças a Deus não vai precisar de nada disso. As coisas se harmonizaram. Aí, por que, Edna? Você fez alguma coisa diferente? Fiz, eu orei. Eu pedi a Deus para tirar aquele sentimento que estava começando a desenvolver dentro de mim, que eu não tenho por ninguém, e não ia ser ela a primeira pessoa que ia desenvolver isso em mim. Eu trabalhei isso, o mal que estava nascendo em mim. Então, isso pode acontecer conosco em qualquer momento. Mas se você elevar o pensamento, você muda a sintonia, muda o ambiente. E foi isso que Jesus nos trouxe. A fé, a humildade. Foi isso que ele nos ensinou. E é isso que a gente precisa praticar. Então, vamos lá, vamos perdoar, vamos relevar e vamos pedir paciência. De onde nascem as tentações? Emmanuel, no Fonte Viva, 110, nos diz, elas nascem contigo, assomam de ti mesmos e alimentam-se de ti. Olha, tudo a culpa é nossa mesmo. Quem é que estava ficando estressada? Não era eu. Será que a pessoa percebeu? Se percebia, aí que ela fazia mais ainda, né? Porque eu poderia talvez até demonstrar que eu vivo sorrindo, talvez eu estivesse mais séria. Então, quem é culpada? Sou eu mesmo. Quem são os culpados de todas as coisas ruins que nos acontecem? Somos nós. Pela nossa vibração, pela nossa sintonia, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos. Lembremos que somos espíritos imortais e que trazemos de longas eras nossos erros e acertos. Quem sabe essa não é a oportunidade de corrigir? Né? De fazer, de lavar nossa alma, de deixarmos de sermos inimigas e sermos agora amigas, parceiras, ou pelo menos irmãs, fraternas, de respeitar uma a outra.
Erros repetidos que geram vícios. E o que são vícios? Vocês sabem o que são vícios? Alguém se destina a falar que são vícios? Não? Ninguém? Vamos lá. Não vai? Vício é todo ato prejudicial que nos desvia da nossa evolução. Olha lá quantos que a gente mostrou antes. E agora nós vamos mostrar mais ainda. Acelerar um pouquinho mais. Senão não vai dar para mostrar tudo. O que nos leva aos vícios? O excesso ou o descontrole nos sentimentos e nas emoções. Lembra que nós tivemos, quando os que estavam aqui, dos conflitos existenciais, que a gente falou tanto de Joana de Ângeles? Como a gente consegue se desequilibrar fácil? Como a gente gera conflitos que fazem a gente ficar totalmente, que nos fazem ficar totalmente desequilibrados? Então, aí são os excessos, são os descontroles que a gente vai desenvolvendo. Então, aqui eu trouxe um semáforo de emoções, a nossa menininha sorridente aqui, ela não tem problema nenhum, tá vendo? Muito feliz. Fique atenta aos sinais do corpo e do ambiente. É o que nós precisamos fazer, o nosso corpo fala por si só. Às vezes, a nossa expressão demonstra ao outro um sentimento ruim. Às vezes, por você estar sério, o outro se intimida, já não se aproxima. Mas quando você sorri, ele tem coragem de chegar e falar com você. Então aqui, ó, pare, olha a carinha, olha, zangado, enraivecido, pare, pense e respire antes de agir. Tá com raiva? Tá chateado? Tá preocupado? Tá com um problema? Para, respira, sai de perto. Tá com um problema sério para resolver? Dá um tempo. Vai lá fora, ou faz uma leitura, ouve uma palestra, faz alguma coisa que vai te harmonizar novamente. Depois você toma a sua decisão. Atenção às emoções, aos pensamentos. Precisamos estar vigilantes aos nossos pensamentos. Será que o que eu estou pensando é coisa boa? Será que isso vai impactar no outro? Se coloca no lugar do outro, se aquele pensamento que você está emanando, se fosse emanado para você, se você gostaria. É uma boa reflexão. Até porque ninguém gosta, né? Quem é que vai querer um sentimento? E vocês pensem que só o seu pensamento não vai atingir o outro? Aqui é a nossa sintonia, ó, a nossa ligação. Se você sente alguma coisa ruim para outra pessoa, aquilo chega. É igual flecha, ela atinge. Você faz essa conexão, essa ligação. E junto dessa ligação, se a outra pessoa está com uma companhia desagradável, aquela companhia também vai ser sua, concorda? E aqui, pensamentos positivos para seguir em frente. Com pensamento positivo, a gente sempre vai seguir em frente. Olha o sinalzinho verde, verdadeiramente. Olha o trânsito, ó, liberado. Então, lá no Evangelho, só um adendo aqui, para fazer uma relação. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 10, vocês já devem ter assistido algum estudo aqui sobre o argueiro e a trave no olho. Com certeza já tiveram estudo, né? E ali Jesus nos ensina um pouquinho sobre o orgulho. Nessa passagem do Evangelho, ele traz um pouquinho do orgulho, que é o pai dos vícios. E ele também traz para a gente muitas negações que nós fazemos das nossas virtudes. Então, se vocês tiverem um tempinho depois, vai lá e lê esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão entender melhor. Ele é a base, o orgulho é a base de tudo de ruim que nós temos. Eu costumo até dizer que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Porque através delas nós desenvolvemos todas as outras imperfeições que existem na face da Terra. Então vamos sempre ter cuidado, vamos tentar combater esse obstáculo de progresso, que é o orgulho e o egoísmo. Marca bem esses dois sentimentos, tá bom? O que André Luiz nos diz a respeito desses excessos no campo fluídico? Bom, antes de falar dos excessos, vamos falar um pouquinho do campo fluídico. Quem estuda? Quem já está estudando na casa espírita? Já está estudando o Evangelho? Está aparecendo mais dedinho. Que bom isso! Gente, estuda. Não existe coisa melhor do que a gente conhecer a doutrina espírita. O livro básico, o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, então, ele nos esclarece de todas as formas e maneiras. Não tem pergunta ali que não seja respondida. Não existe. Eu aposto para vocês. Nós podemos fazer uma aposta aqui. Aposta não que é uma coisa ruim, né? Vamos fazer aqui um compromisso.
Se houver alguma pergunta que o Livro dos Espíritos não responda a vocês, conversa com a gente, porque eu acho que não existe. Ele nos traz todas as respostas de todas as nossas dúvidas. E ele nos ajuda a nos desenvolvermos moralmente. Ele nos mostra a responsabilidade que nós temos enquanto aqui estamos. E nós aprendemos. E um desses aprendizados é esse campo fluídico que fala dos pontos de força, né, dos centros de força, que vai desde o nosso ponto de força principal, coronário ou coronariano, que fica nessa localização do cérebro, e ele é responsável por todos os outros até o genésico, que também é conhecido como sexual. Então eu não vou falar sobre eles, que não vai dar tempo, eu tinha trazido um resumozinho, mas não vou falar sobre eles. Mas é só para vocês entenderem o quanto isso aqui influencia no nosso campo de força. Sabemos que é através desse campo de força, desse centro de força coronário, que nós temos a conexão com a espiritualidade. Sejam espíritos bons como espíritos maus, ainda não evoluídos. Ponto, até aqui todo mundo entendeu? Ok? Mesmo quem não está estudando? Então tá bom. Então aqui, o sexo. O que o sexo, lembra lá das tentações? O que o sexo pode produzir na gente? Produzem bacilos psíquicos que influem sobre as células geradoras, chegando a aniquilá-las. Então tudo em excesso, o sexo em excesso, aqueles que fazem da vida, de uma encarnação, um trabalho no qual use o corpo para renda, a prostituição, que é uma profissão, né? Uma das primeiras profissões, né? Desde a época, desde antes de Cristo já existia. Esses seres, eles destroem o corpo, os órgãos, porque o centro de força principal, então causam doenças, desenvolvem doenças que vai degenerando esse órgão. E essas doenças vêm de dentro para fora, do nosso perispírito para o nosso corpo físico. Então, para vocês verem o quanto isso impacta, aniquila verdadeiramente o nosso órgão. Drogas lícitas e ilícitas que produzem fluidos venenosos que abalam o sistema nervoso e lesam funções orgânicas. Olha, André Luiz fala isso, mas a Joana de Ângeles fala muito mais sobre tudo isso. Muito mais. Se vocês forem ler as obras de Joana de Ângeles, envolve toda essa parte psicossomática, que são as doenças psicossomáticas, todas elas, tá? São doenças psicossomáticas. Elas vêm do nosso perispírito para o nosso corpo físico. E a gente acaba desenvolvendo as doenças pelo nosso mau comportamento. Então, são os pensamentos tortuosos aqui na parte do sexo, só pensa naquilo, só quer aquilo, só vê aquilo o tempo todo. Está usando da forma certa? Não. O nosso órgão sexual, ele existe, foi formado. Por quê? Porque é para nós reproduzirmos. E claro, nós amamos, temos o nosso companheiro, nossa companheira que nós amamos, é uma demonstração de amor. Mas não para ser usada de uma forma libidinosa. Nunca. Porque vai fazer mal. Tudo em excesso. Lembra do excesso? A alimentação. Aqui nas drogas a gente não precisa nem falar, né? Já sabemos todos nós o que as drogas nos causam, né? A alimentação produzem parasitos fluídicos que alteram todo o organismo. Você acaba evoluindo. Se você come muito, é bulimia. Se você deixa de comer, é anorexia. Fora os problemas psicológicos que gera. Olha no espelho, eu tô enorme, eu tô gorda, eu tô horrível, eu tô feia. Não consegue nem se admirar, não consegue nem se respeitar. E aqui, os distúrbios do comportamento emocional, que é a intriga. Olha aí, ó, os comportamentos morais, gente. Olha os nossos comportamentos. Olha as nossas imperfeições falando mais alto, causando o total desequilíbrio. Olha, a intriga, a maledicência, o orgulho, o ódio, etc. Criam emanações destrutivas. Você acha que uma pessoa que vibra nesse sentido aqui são pessoas saudáveis? São pessoas até tóxicas, que a gente costuma dizer, né? Que quando está perto a gente sente vontade de se afastar. Não é? Então vamos nos vigiar. Portanto, as tentações, tá vendo quanto motivo para olhar? Quanta coisa para a gente olhar, para depois a gente orar, vigiar e orar? Portanto, as tentações em nossas vidas de provas e expiações, que é a que nós estamos hoje vivendo, né? O planeta
está vivendo esse momento de prova e expiação, é natural. É natural a gente vivenciar tudo isso. Não há como atravessarmos essa vida sem as tentações. Nós estamos em prova. O que a gente faz quando vai para a escola, desde pequenininho? A gente estuda, e lá no bimestre tem prova para fazer. Para quê? Para testar se você está botando, se você entendeu e aprendeu aquilo que você estudou, não é verdade? É a mesma coisa na nossa vida. Nós estamos vivendo oportunidades de provas. Porque a gente vai falar, o abismo está aqui ó, o tempo todo. Ó. Mas será que nós vamos conseguir saltar? Será que nós vamos conseguir chegar desse lado? E só teremos a prova da superação quando nos vermos de frente com as mesmas e conseguirmos transpô-las. Então, se nós não tivermos essa oportunidade, esse abismo aqui, essa tentação, como é que a gente vai passar na prova? Viver a vida de glamourosa, toda feliz. Tem pessoas que nunca sofreu nessa vida. Tem pessoas que nunca passou necessidade nessa vida. Observa o comportamento. Teve Chiquinho Scarpa, é isso? Não sei se vocês viram na mídia recentemente, ele teve a coragem de dizer que não vai a enterro de pobre. E não gosta de pobre. Por quê? É uma pessoa muito infeliz. Ele perdeu uma grande oportunidade de conhecer o que é a caridade e o amor, porque o pobre, ele tem pouco para comer. Mas se chega alguém com fome na frente dele, ele tira o que ele tem e compartilha. O Chiquinho Scarpa vai saber compartilhar? Imagine. Nasceu e viveu e vive até hoje dentro do Copacabana Palace, né? Tem criados, os criados dele eram anões. Ele fazia questão que fosse anão para ocupar pouco espaço dentro do quarto. Tinha um anão só para entregar o controle remoto, só para mudar. Muda o canal, eu quero ver o outro. O anãozinho estava lá, só para mudar o canal. Ele se divertia vendo o anão com a mãozinha pequenininha. Então, e ele diz que nunca sofreu na vida. Será que nunca sofreu? Deve sofrer a solidão, né? Porque quem é que consegue ficar perto de uma pessoa assim? Imagine aqueles profissionais que trabalharam e serviram essa pessoa. Como se sente? Eu estou dando um exemplo. Mas uma coisa eu digo para vocês. Nós, que somos de uma classe baixa, somos muito mais felizes. Vivemos dificuldades de baixa, média. A gente vive nossas dificuldades, mas a gente supera cada uma delas. E nós conseguimos sorrir, conseguimos ser felizes e conseguimos compartilhar, doar, demonstrar amor e receber amor. Mas muitas pessoas não sabem o que é isso. Emmanuel nos diz o seguinte, que enfrentar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas é atravessar tormentos de lágrimas. São vicissitudes lógicas da experiência humana. E é verdade. Lá na coletânea de preces, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem a nossa prece, né, da dominical, que é o Pai Nosso. E uma das frases diz assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se vocês que estão estudando, com certeza já conhecem, mas para quem ainda não está estudando, dá uma olhadinha lá no Evangelho, no que é a oração do Pai Nosso, o significado da oração do Pai Nosso. Só para vocês terem uma noção, trouxe só essa frase. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que ela nos quis dizer? Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus que tentam nos desviar da senda do bem, nos inspirando maus pensamentos. Vejam, uma frase, quanto ensinamento nos traz. Então, leiam. A gente vai deixar isso como deverzinho de casa para a gente. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que persevera. Perseverar aqui, o bem-aventurado aqui, na verdade, é o homem feliz, tá? Então, o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tiago falou isso lá no capítulo 1, versículo 12. Quando a gente persevera, nós permanecemos firmes no nosso compromisso de ser fiel aos mandamentos do Cristo. Não é verdade que a gente consegue? Se a gente está perseverando, a gente está sendo fiel. E aí a gente o quê? Evita as tentações, as oposições, as adversidades que a vida nos traz aqui nessa jornada.
Cada imperfeição é uma porta aberta para a influência dos espíritos inferiores. Olha a oportunidade que a gente acaba dando e abrindo, né, para a chegada deles. Contra nós mesmos, pois é que precisamos dirigir os nossos esforços para eliminar as causas das tentações. Isso aqui está lá no capítulo 27 do Evangelho, lá no preâmbulozinho, antes das preces, tá ok? Os espíritos, com muito amor e muito carinho, eles nos trazem a seguinte informação: a forma como fazemos a prece não vale nada, o pensamento é tudo. Então não adianta ficar, vou orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Tem sentimento na palavra? Essa prece vai ser ouvida? Não vai. Se você falar, Senhor, tens misericórdia, compaixão, você vai ser ouvido? Muito mais do que se você rezar o Pai Nosso todinho. Então, lembra disso, pensamento, sentimento. Não adianta só verbalizar. Eles também nos alertam que um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Olha aí o sentimento. Isso está lá no capítulo 27. Aqui somos nós, né, naquela guerra de cabo de aço, né, cabo de guerra. Eu tentei lembrar e não consegui dizer. Olha o cabo de guerra, ó. Estamos felizes, ó, os dois, felizinho. Tá triste, ó, é um cabo de guerra. Nós vivemos isso aqui, ó, o tempo todo. Nossas companhias, olha, temos aqui os bons, temos aqui as sombras, aquelas sombras que nós falamos antes. E cabe a nós escolhermos como estar, se é assim ou se é assim, para ficar aqui, ó, todo sombreado, vivendo dor e sofrimento. Vigiar, dar atenção aos nossos pensamentos, nos conhecermos, despertar, sair da sintonia mental inferior que nos liga à multidão de espíritos dessa mesma vibração. A foto anterior já mostra tudo. Nós temos o hábito de culpar tudo por um obsessor. A culpa é dele. Com certeza tem uma aqui me incentivando, me motivando a fazer o mal. Não, a culpa é nossa. É aquela mania que tem, né, do gatinho, né, senta no próprio rabinho e fica mostrando, o macaco, né, que senta no rabinho e fica mostrando dos outros. Somos nós, quando a gente quer se isentar da nossa responsabilidade. Vigiar, acordar para o nosso trabalho de reajuste, desenvolvendo nossas positivas aptidões para a evolução espiritual. É cobrir essa máscara, esse homem feio que nós somos e transformá-lo num homem bom, nobre, amoroso. Melhorar a nossa sintonia, fazendo o quê? O que nós já sinalizamos aqui, estudando, nos desenvolvendo, buscando conhecimento, lendo coisas boas. Está assistindo televisão? Assiste uma coisa boa, assiste uma série que vai trazer alguma informação boa. Aquela de Jesus, tem tantas, mostrando a trajetória de Jesus, nos ensinando coisas boas. Eu assisto todas, eu vou uma por uma, até porque é bom, né, que a gente aprende bastante passagem bíblica, né? Mas aí eu vou lá ver se é aquilo mesmo, porque às vezes eles fogem um pouquinho do contexto. Enfim, aqueles que já são médiuns ostensivos, né, que têm a mediunidade de cura, de psicofonia, de falar, escrever, ótimo, maravilhoso. Mas e os que não têm essa capacidade mediúnica ostensiva, porque médiuns todos nós somos? Dá um sorriso, acolhe um irmão, seja receptivo naquela porta quando alguém entrar, meu irmão, posso te ajudar? Em que eu posso ser útil? Na mesa mediúnica, receba os irmãozinhos, meu irmão, em que eu posso servi-lo? Aqui é uma casa de luz, de amor, de caridade, estamos aqui para ajudar. É esse o nosso papel, onde quer que estejamos. Vigiar não se trata de ficar de vigília sobre alguém ou algo. Lembra do que a gente falou? Vigiando lá a vida do outro? Não. A vigilância nos coloca no estado de desperta. Você estar desperto, você estar atento a tudo que está vendo, o que está acontecendo. Pastorino, não sei se vocês conhecem, é o mesmo autor daquele livrinho, Minuto de Sabedoria, e mais 50 outros livros maravilhosos, que se vocês tiverem oportunidade, são livretos sempre, são uma literatura muito boa. Ele, nesse livro Impermanência e Imortalidade, ele trouxe essa frase. E o próprio autor, ele diz que o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e o impulsiona ao crescimento espiritual. Vamos erguer esse véu
Vamos buscar esclarecimento, buscar aprendizado para ajudar no nosso crescimento. Ele nos convida, com toda a literatura dele, a fazer isso, tá? Lembremos do ensinamento do Mestre Jesus: mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Olha a máscara aqui, ó. Vigiemos e oremos para permanecermos com Cristo, para alcançarmos a divina união. Essa frase é do livro Consolador e do livro Fonte Viva. E Emmanuel e Chico sempre nos trazem alguns ensinamentos, e eu trouxe esses dois. Mas Kardec diz: estuda a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Para você ver como é que as frases se encaixam, como os ensinamentos são os mesmos. Se só vigiarmos sem oração, não teremos a força de que precisamos para enfrentar os desafios. Não adianta só vigiar e não orar. E se apenas orarmos sem vigiar, estaremos somente terceirizando a responsabilidade pelos acontecimentos em nossa vida. O que adianta a gente entregar só para Deus e não fazer nada? A gente precisa entregar para Ele, mas fazer a nossa parte enquanto aqui estamos. Orar para fortalecermos nossas forças. Para que orar, né? Para fortalecer nossas forças, para elevar os nossos propósitos, pensamento, para termos ajuda e proteção que precisamos. Vocês convidam seus pequenos, netos, filhos, sobrinhos, para orar? Vamos fazer isso? Vamos ensinar as nossas crianças a orar? É imprescindível que isso aconteça. Sabe por quê? Quando elas crescerem, elas não vão saber esse potencial que elas têm, o quanto elas podem receber ajuda. Você pode estar ausente e ela se sentir sozinha, mas se ela sabe orar, ela vai se sentir conectada com o nosso Pai. E ela não vai se sentir só, e ela vai ter a força que ela precisa para vencer suas dificuldades, seus obstáculos, como nós estamos tendo. Quem ora sente Deus, a oração tem o poder de nos confortar, fortalecer e trazer o ânimo que precisamos para seguir em frente, enfrentando os desafios e tentações. Duas indicações aqui de leituras de Kardec pela FEB, a prece e o Evangelho, como eu falei lá no finalzinho. Aqui, examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te guardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Mediunidade e sintonia de Emmanuel e Chico. Então vamos escolher, o que a gente escolhe? Estar nas asas do bem, lá no nosso benfeitor, guardião, ou estar com a algema do mal? O que nós preferimos? Eu gosto muito de duas frases que eu vou compartilhar para a gente finalizar. Eu vou compartilhar com vocês. De Emmanuel, ele diz assim: o bem que fizeres em algum lugar será o seu advogado em toda parte. Você falou do bem na sua leitura. Fazer sempre o bem, não foi? Olha aí com a sintonia. Você escolheu ou foi aleatório a mensagem? Cheguei aqui, escolhi o livro. Olha aí, a espiritualidade falando pra gente. Escolhi antes. Quando ele falou, eu fiquei sorrindo aqui. A segunda frase: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Então, o bem acima de tudo e de todas as coisas. A gente se distrai com um montão de coisa ruim, né, que acontece, e às vezes a gente acaba se deixando levar pelas coisas ruins e esquece que o bem é o nosso papel aqui. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós reencarnamos, por isso que estamos nessa trajetória. Chico, vou contar rapidinho uma historinha de Chico. Perguntaram para ele naquelas espetadas que gostavam de dar em Chico, né? Perguntaram para ele assim: Chico, quando você faz uma coisa errada, como é que você começa de novo? Chico, né, com aquela brandura, com aquele sorriso, ele parou, refletiu, pensou. Aí ele foi e respondeu: muito simples. Eu até escrevi para não falar diferente do que ele disse. Muito simples. Quando acordo de manhã, sento na beira da minha cama e digo: ah, Jesus, cá estou eu aqui mais uma vez. Errar é humano, mas a gente não pode se culpar por aquilo. Porque se a gente trazer a culpa para o nosso coração, para o nosso pensamento, a gente vai o quê? Cair. Então vamos aceitar e vamos seguir em frente. Cá estou novamente para seguir em frente. E é errando que a gente vai aprendendo, como a gente falou antes. Aqui, crianças que somos, olhar
reconhecer, refletir sobre as nossas imperfeições, vigiar, observar atentamente para não cair no erro novamente, orar, rogar a Deus sabedoria, humildade, amor, para nos libertar das nossas imperfeições, pensamentos e ações no mal. Mais uma vez, eu sugiro a vocês que estudem, que deem uma lida com muito amor e muito carinho, lá na oração dominical, no 27º capítulo do Evangelho. É o nosso deverzinho de casa, onde a gente vai encontrar a verdadeira sublimidade e a simplicidade de amor que Jesus nos trouxe através da oração do Pai Nosso. É o nosso deverzinho de casa que a gente deixa. E até o próximo encontro. Muito obrigada de coração pelo convite. Não? Maravilhoso estudo. Não é porque é minha amiga, irmã. Não, todos nós fazemos. Graças a Deus por compartilhar mais um pouco do conhecimento, né, com a gente. Cada um, né, temos nossos desafios, nossas necessidades. A gente, como ela falou, a gente está aqui em cima compartilhando, né, errando, se levantando, caindo de joelhos, se levantando. Isso a gente precisa de um do outro para se levantar. Levar um puxão de orelha. Eu falo, se eu errar aqui e falar besteira, puxa minha orelha que eu não vou cair fora, vou continuar, eu sou persistente. Então, a gente precisa sempre se apoiar um ao outro. E é importante, né, o nosso modelo, que é Jesus. E só me reforçando, né, que a gente fala, as nossas crianças, a gente precisa fortalecer o nosso hábito de evangelho no lar. Na nossa correria do dia a dia, a gente acaba deixando tantos afazeres, mas a gente precisa envolver mais as nossas crianças, né? Porque hoje no mundo de tantas tentações, que a tela do celular acaba tirando a distração das crianças do bom estudo, é importante que a criança conheça Deus, Jesus, Maria, nossa Mãe Imaculada, né? Os nossos espíritos benfeitores. A gente precisa fortalecer, porque daqui para frente a gente não tem tantos programas culturais, e quando a gente tem é muito distante. Então a gente precisa botar as crianças ou os adolescentes em oração, porque a maledicência do mundo é muita, né? Um adulto com a má influência tem muitos, então a gente precisa precaver a nossa criança, né, dentro de nós, a nossa criança interior, né, para sermos sempre humildes e reconhecer que o Pai está ao nosso lado, e os nossos filhos e netos, bisnetos, a gente precisa cuidar deles, porque precisa do olhar atento do pai e da mãe, porque Deus é misericordioso, mas a gente precisa olhar, vigiar, né, as nossas crianças também. Então, eu esqueci de um detalhe, eu não sei se vocês já observaram que na Bíblia tem a oração do Pai Nosso. Vocês sabiam disso? Todos sabiam disso? É uma curiosidade, tá? Tá na Bíblia lá, ó, no versículo, São Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, é a oração do Pai Nosso. Para vocês verem que traz na Bíblia a oração, para ver como é importante. Verdade. Então, a vocês de casa, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, o horário que vocês estão nos acompanhando, que possam compartilhar cada vez mais o ensinamento e acompanhar os canais da FEB TV para divulgar nossa doutrina espírita. Sejam bem-vindos ao SEAB. Um abraço.